A loucura de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 25, a Bíblia nos diz da seguinte maneira: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando nós lemos este texto, logo nos deparamos diante de um paradoxo bíblico. E o mesmo texto que fala acerca da loucura de Deus, fala da fraqueza de Deus. Como pode a Bíblia se deparar diante de um Deus majestoso, de um Deus sábio, de um Deus poderoso, compará-lo a um Deus louco ou a um Deus fraco? Logo, como anteriormente falei, estamos diante de um paradoxo bíblico. O que é um paradoxo? Um paradoxo é tudo aquilo que parece contrário ao comum, aquilo que parece um absurdo. E o que é loucura? Loucura é fazer as coisas que outras pessoas normalmente não fariam por medo ou por vergonha. Quando nós falamos acerca da loucura de Deus, de maneira nenhuma estamos chamando Deus de louco. De maneira nenhuma estamos chamando Deus de fraco. Muito me admiro, o meu coração se irradia, transborda de alegria ao contemplar as maravilhas de Deus, a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar e a sua maneira de operar. A Bíblia nos mostra que o agir de Deus foge da intelectualidade, de todos os conhecimentos humanos. Por mais que o homem seja sábio, por mais que o homem estude, seja mestre, doutor, nunca o homem chegará aos pés deste Deus tão poderoso e tão cheio de sabedoria. A sabedoria do homem diante de Deus é considerada como loucura. Quando nós vemos Deus levantando Abraão no meio de uma família idólatra, segundo a ótica do homem, de maneira nenhuma Abraão seria levantado nem escolhido por Deus para dar início à nação escolhida, separada, conhecida como nação de Israel. A própria história do profeta Elias, se você for buscar a genealogia de Elias, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Não vai encontrar o nome do pai, o nome da mãe, nem nenhum parente de Elias está registrado nas Escrituras. Porém, Deus escolhe a Elias para sacudir a nação de Israel, e Elias é conhecido como o profeta do fogo. Se você ler o versículo de número 27 deste mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios, está escrito assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja a maneira como o nosso Deus trabalha, segundo a ótica humana. Se Deus fosse olhar para mim, olhar para você, será que Deus tinha te escolhido? Será que Deus tinha escolhido a mim? Quando olhamos para Moisés e observamos e contemplamos Moisés assassinando um homem e depois escondendo este mesmo homem na areia, a Bíblia nos mostra um assassinato e uma ocultação de cadáver. Dois tipos de infrações, mas mesmo assim Deus levanta Moisés e Moisés deixa registrado nas Escrituras o seu nome como mediador e uma própria
tipologia de Cristo Jesus, que tirou-nos do mundo pecaminoso e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Assim também fez Moisés, tirou o povo da terra do Egito e conduziu o povo até a terra que mana leite e mel. Sim, até porque depois da sua morte, o próprio Josué deu prosseguimento para que a palavra de Deus se cumprisse e o nome do Senhor fosse glorificado. Isaías, o próprio profeta Isaías. Se você ler os primeiros 5 capítulos do livro do profeta Isaías, você vai encontrar alguns versículos dizendo: ai dos que seguem a bebedice, ai dos que mal chamam bem, ai daqueles que descem ao Egito. Mas quando chegamos no capítulo de número 6, a Bíblia nos mostra Deus levantando Isaías. E ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Todo-Poderoso. Isaías praticamente só sabia dar pancada no povo. As suas mensagens eram duras e truculentas. Após a sua chamada, Deus lapida a vida de Isaías e usa Isaías para ser conhecido até os dias de hoje como profeta messiânico. Portanto, creia que tudo aquilo que por acaso alguém tem falado de você e tudo isso que tem falado tem sido usado para tentar te desmotivar, te desanimar, fazer você parar e provar para você que você não é capaz, que você não vai chegar, que Deus não está na sua vida. Acredite que a nossa força, ela não vem de nós mesmos, porque o texto diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O próprio profeta Joel, ele deixou registrado no capítulo 3 e o versículo de número 10: e diga ao fraco, eu sou forte. A carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo de número 10, está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, ela vem dele. Ela vem do nosso Senhor. O Salmo de número 46, o verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio, é o meu refúgio, é o teu refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da dificuldade, da luta, da dor. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu socorro. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo estava orando a Deus, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da sua carne. A Bíblia diz que o mensageiro de Satanás se levanta para esbofetear a Paulo. Quando chegamos no versículo de número 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, nós observamos Deus respondendo a Paulo. E Deus diz assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus estava falando com Paulo e fala contigo também através deste vídeo. E Deus disse assim: olha, Paulo, a minha graça, ela é o bastante para você continuar me servindo, me adorando em espírito